E quem está conosco aqui no estúdio para falar sobre o mutirão da Justiça Federal de Conciliação para os processos contra o sistema financeiro da habitação é o advogado da Associação Brasileira dos Mutuários da Habitação, Leandro Pacífico. Boa noite, doutor Leandro. Boa noite. Por que essa necessidade do mutirão? Muitos processos estão parados na Justiça? Sim. O Tribunal Regional Federal teve essa iniciativa, ela vem desde 2005, para poder resolver o problema do excesso de processos postos a julgamento no tribunal. Então, o intuito dessa semana de audiência de conciliação, além de desafogar o judiciário, também é resolver o problema dos mutuários através de uma composição amigável, colocando a Caixa Econômica Federal e os mutuários em conversa para que eles tentem chegar a um acordo. E como que funciona esse mutirão? Os processos são selecionados? Sim. Esses processos que vêm para o mutirão, eles já tiveram julgamento na primeira instância e vão para o tribunal para poder ser julgada a apelação desses processos. Lá no tribunal é feita uma triagem em que eles selecionam os processos que são passíveis de acordo e mandam de volta para Belo Horizonte para ter essa audiência de conciliação. Agora, para a gente esclarecer bem, que processos são esses? São problemas que chegaram a processos e as pessoas entraram com recurso na Justiça? Exatamente. Esses processos são majoritariamente referentes aos contratos do final da década de 80 e do começo da década de 90, onde o sistema de amortização, o sistema do contrato em si, não permitia que o mutuário pagasse a sua dívida nunca. Então as pessoas pagavam por muitas vezes 15, 20 anos do seu contrato e ao final desse contrato, ao invés da dívida ter diminuído ou ter sido quitada, a dívida era bem maior, às vezes, que o valor do imóvel. Como a gente viu na reportagem anterior, tem mutuário que chega a pagar até 3 vezes além do valor do imóvel. Por que isso acontece? Isso acontece principalmente pela capitalização de juros que decorre desse contrato. Então, a forma que entabulada para esse sistema de amortização, ela prevalece essa capitalização de juros. Então, apesar do mutuário pagar mensalmente suas prestações religiosamente em dia, o saldo devedor só aumenta, o que necessita de uma revisão judicial, senão o problema nunca será resolvido. E existe uma regra básica para os acordos ou a negociação é feita caso a caso? Sim, a negociação é feita caso a caso. Ontem mesmo tivemos em uma audiência uma proposta de acordo que o valor do acordo era o valor da dívida, era R$250 mil a dívida, e a proposta de acordo foi R$250 mil. Em contrapartida, tivemos um caso em que a dívida era R$300 mil, mas a proposta de acordo da Caixa foi R$60 mil. Então, a gente vê que são analisados casos individualizadamente para poder chegar a essa composição. As distorções são muito grandes? Sim, essas distorções são muito grandes, o que levou até o governo federal, agora em abril, editar a Lei 11.922, que prevê a obrigatoriedade dos agentes financeiros a realizar esses acordos. Era uma iniciativa que a Caixa começou com ela, já há uns 3 anos atrás, mas que isso agora virou lei, porque exatamente é sabido que esses contratos dessa época têm problemas muito grandes, problemas, na verdade, que não têm solução. Então, como o acordo é visto hoje pelo Poder Judiciário como uma das melhores formas de resolução do problema, existe essa lei que obriga os agentes financeiros a fazer o acordo. São realizadas semanas de mutirão por tribunais de todo o país, não só o Tribunal Regional da Primeira Região. Inclusive, um ponto importante, todos os processos até 2005 têm que ser julgados de acordo com o CNJ até o final desse ano. Todos os processos que foram entrados até 2005. E para isso o CNJ vai fazer uma campanha nacional também em setembro, de 14 a 19 de setembro, uma outra semana de conciliação para poder resolver todos os tipos de processo, não só esse. Isso quer dizer que qualquer pessoa que tenha entrado contra a Caixa Econômica Federal possa procurar o mutirão? Sim. Toda pessoa que tem um processo na Justiça, ela pode requerer essa audiência de conciliação, seja através do seu advogado ou seja através do pré-selecionamento do tribunal. Se o processo dela não foi selecionado, é interessante que ela converse com o seu advogado, peça para o seu advogado requerer no processo essa audiência de conciliação, de modo que ela tenha a possibilidade
de resolver seu problema de uma forma amigável. Você disse que os mutuários são selecionados pela Justiça, não é isso? São 160 processos agora. Sim, nessa semana serão objetos de conciliação 160 processos, né, pré-selecionados pelo tribunal. Contudo, essa semana de conciliação, ela sempre ocorre, pelo menos uma vez no ano. Existem anos que ocorre mais de uma vez no ano. Então, mesmo que o processo dela não tenha sido selecionado agora, ele pode ser selecionado no ano que vem, ou então que o advogado peticione e esse processo na próxima seja selecionado. Esse número, 160 processos, ainda é muito baixo? Existem outros, muitos parados na Justiça? Sim. É um número baixo, mas pelo menos já é um número, já é um bom começo. É interessante que, apesar de ser um número baixo, que isso ocorra constantemente. Ocorrendo constantemente, a tendência é reduzir o número desses processos, porque a semana de conciliação, muitas das vezes o mutuário não consegue resolver o seu problema naquela semana. Mas, como é aberta uma rodada de negociação com a Caixa, às vezes esse acordo vem a acontecer 6 meses depois, o que também já resolve o problema. E para quem tiver condições de quitar o financiamento, as vantagens são muito grandes? Sim, as vantagens são bem maiores para quem tem os recursos disponíveis para poder fazer a quitação à vista. A amortização? A amortização é do saldo devedor todo à vista. Então, as propostas de acordo, a gente vê uma diferença significativa para aqueles mutuários que vão quitar à vista, o desconto é bem maior, do que aqueles que vão refinanciar esse saldo devedor. Quem vai quitar à vista sempre tem um desconto maior, sempre tem preferência. Bom, vamos divulgar o site, então, né, da Associação Brasileira dos Mutuários da Habitação, é www.abmh.com.br. Lá as pessoas encontram mais informações sobre o assunto? Sim, lá as pessoas poderão encontrar informações sobre o assunto, sobre os processos dessa época, também vão encontrar dicas como fazer o financiamento da casa própria, e, enfim, todas as dicas necessárias à obtenção da casa própria. Doutor Leandro, muito obrigada pela entrevista. De nada. Boa noite. Boa noite.